eu sou Nádia Lippe e está no ar mais uma edição do Conheça Goiás, um programa produzido pela Associação Goiana de Municípios, a AGM. E como sempre, hoje tem entrevista de qualidade, viagem, informação, enfim, o melhor conteúdo para você que nos acompanha a partir de agora. Você vai ver no programa de hoje. A crise econômica atinge os municípios goianos. E para falar sobre esse tema, Cleudes Baré conversa com Isiquinã, prefeito de Vianópolis. E no nosso município em destaque de hoje, Caldas Novas, o paraíso de águas quentes no coração do Brasil. Nossa equipe visitou duas cidades no interior de Goiás e comprovou: a crise é real. Faltam recursos e os principais setores afetados são o da educação e o da saúde. Confira na matéria de Cláudio Bueno. A legislação determina que pelo menos 60% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, deve ser destinado ao pagamento de remuneração dos profissionais do magistério. Os demais 40% ficariam para a manutenção das instalações e aquisição de equipamentos necessários para o ensino. O problema é que os gastos com os servidores superam os 90% do Fundeb na maioria dos municípios, como acontece em Bela Vista de Goiás. Não é suficiente. Prova disso que nós estamos aplicando acima de 90% das verbas do Fundeb em salário. Nossos professores, todos eles ganham, o que ganha menos ganha o piso, mas ganha valores bem acima desse valor. E a gente realmente tem de valorizar o professor, o profissional. Como mais de 90% do repasse vindo do governo federal com destino à educação é gasto apenas com a folha de pagamento, cabe aos prefeitos remanejar outros recursos. Nós gostaríamos hoje de ter, nesse momento, 100% das ruas da nossa cidade asfaltado. Infelizmente, deixamos às vezes de asfaltar algumas ruas, devemos fazer algum outro tipo de investimento. Talvez na zona rural, alguns outros investimentos deveriam ter sido feitos também. Mas, de alguma forma, falta esses recursos e a gente não tem outra saída a não ser realmente remediar com o que tem. Bonfinópolis também tem sentido os cortes de repasses. Os reflexos estão principalmente na área da saúde. Nós viemos ao município mostrar as dificuldades. Não tem pediatra aqui. Se eu quero um pediatra para meus filhos, eu preciso vir para cá, pego um encaminhamento, vai lá na secretária, pega outro encaminhamento para ir lá em Goiânia para conseguir. O prefeito José Oliveira reconhece que o serviço que é disponibilizado no município está longe de ser o que ele gostaria. A gente queria atender a população 100% da nossa cidade, mas infelizmente hoje nós temos uma população em torno de 15 mil a 16 mil habitantes, com a contagem do IBGE de 8.600, então tem uma perda muito grande na saúde. José Oliveira está à frente do município de Bonfinópolis há 7 anos e durante esse período tem observado a queda dos recursos ano após ano. A esperança de quem está no poder é sempre de melhoria, né? Mas não, o que a gente está sentindo e cada dia está piorando mais e a gente não sabe até onde vai. Por não conseguirem atender às expectativas da população de seus municípios, os prefeitos são cobrados com frequência, como explica Alan Bezerra, prefeito de Alto Paraíso de Goiás. Hoje um prefeito é muito pressionado por parte de uma população para atender tudo quanto é tipo de serviço. A gente tem ouvido constantemente, diariamente, se você fala um não, se você não tem possibilidade de atender um serviço, olha, vou no Ministério Público, então vou na rádio e vou denunciar vocês. A população quer ver uma cidade em uma cidade melhor, um atendimento na saúde melhor, não só a saúde, também a educação, transporte, mas o poder público tem que fazer de tudo para atender bem a população. Realmente a situação dos nossos municípios está difícil. E já no próximo bloco, Isiquinã fala mais desse assunto na nossa sala de visita. E Caldas Novas nos espera ainda hoje. Não saia daí, o Conheça Goiás volta em instantes.
volta. E agora é hora de entrevista na nossa sala de visita. Cleudes Baré. Obrigado, Nádia. Você acompanhou no primeiro bloco a matéria que mostrou as dificuldades enfrentadas pelos municípios goianos. Essas dificuldades são reflexo da crise que o país enfrenta hoje. E para aprofundar mais neste assunto, eu converso agora com o prefeito da cidade de Vianópolis, prefeito Isiquinã. Um prazer recebê-lo aqui no nosso sala de visita para falar de um assunto que é recorrente entre os prefeitos, que é a crise econômica e que ela tem afetado os municípios brasileiros, municípios goianos, e isso afeta a vida de todo cidadão. Prefeito, prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso, Baré. Com grande alegria que nós comparecemos a esse programa que debate inúmeros assuntos que dizem interesse à vida cotidiana das pessoas que residem nos nossos municípios. Querido prefeito, hoje nós vivenciamos um momento da economia do país onde a crise afeta a todos, tanto a iniciativa privada quanto o poder público. E hoje é recorrente a choradeira dos prefeitos. Qual é o maior desafio de ser prefeito com essa crise econômica que se vê no nosso país hoje? Olha, Baré, o grande desafio que todos nós gestores municipais vivenciamos todos os dias é conseguir compatibilizar as necessidades que a sociedade nos impõe aos recursos que são arrecadados. Nós estamos sob o domínio de uma federação que distribui de maneira equivocada os recursos. Os municípios produzem a riqueza, mas recebem a quantidade minoritária dessas riquezas que são produzidas. E as demandas em todos os setores que dizem respeito às ações das gestões municipais ficam prejudicadas em razão desses recursos escassos que são repassados aos municípios, sobretudo por conta dessa forma equivocada de se distribuir a riqueza nesse país, que é um país de dimensões continentais. Agora, com relação a essa distribuição de riqueza, qual é o percentual proporcionalmente que fica com o governo federal, com governos estaduais e com os governos municipais, prefeito? Olha, o governo federal detém cerca de 72% de tudo que é arrecadado. E o restante do bolo é dividido entre os estados da federação e os mais de 5.000 municípios. Então, diante desse quadro, todos nós podemos observar que o volume de dinheiro destinado aos cofres públicos municipais é muito pequeno para que nós possamos suprir em nível de excelência todas as necessidades que os cidadãos que residem nos municípios apresentam aos gestores municipais diariamente. Agora, quem gasta mais com a educação e com a saúde? É o governo federal, é os governos estaduais ou são os prefeitos? Proporcionalmente, os prefeitos recebem menos, mas é quem gasta mais? Olha, Baré, nós temos vivido uma realidade totalmente adversa às possibilidades que as prefeituras possuem no sentido de cumprir esses seus deveres. Nós recebemos recursos, eu me refiro ao setor da educação, que deveriam ser suficientes para pagar o salário dos professores e para cumprir com as diversas demandas de ordem administrativa e operacional. Só que na maioria das vezes, na grande maioria dos municípios, esse percentual, na sua totalidade, é destinado exclusivamente para cumprir com os compromissos que dizem respeito à folha de pagamento. E aí nós temos que tirar recursos de outros setores, recursos que seriam empregados na infraestrutura, na questão social, na própria saúde, para cumprir com esse desafio diário que nos é imposto. Prefeito, com relação a esse assunto, o que a gente ouve dos prefeitos, os prefeitos sempre reclamam que os recursos do Fundeb não são suficientes para cumprir com aquilo que é destinado pela própria lei do Fundeb, não é? Ou seja, o que vem hoje mal dá para pagar o piso dos professores. O governo federal, o Congresso Nacional, votou o piso dos professores, mas, por outro lado, não indicou a fonte de custeio destes recursos. O senhor acha que o governo federal, o Congresso Nacional, tem descumprido a lei de responsabilidade fiscal ao indicar despesas sem indicar a fonte de custeio? Para falar o português bem claro, o que o governo federal e o Congresso Nacional fazem é dar cortesia com o chapéu alheio. Eles votam o patamar a ser cumprido no que diz respeito ao piso dos professores, só que quem paga a conta são os prefeitos. E essa conta tem custado muito alto para todos nós que vemos as nossas pretensões administrativas,
que são voltadas para o interesse da sociedade serem frustradas. Quando você tem que empregar um volume muito grande de dinheiro num determinado setor, obviamente que vai faltar num outro setor que também necessita desse aporte financeiro. Agora, recentemente, a presidente da República convidou os prefeitos, representado aí pelos presidentes estaduais, para uma reunião em Brasília, e uma das pautas era a CPMF e a desvinculação das receitas da União, a famosa DRU. Hoje, os municípios brasileiros, eles enfrentam enormes dificuldades, pelo menos é um reclame, justamente por essa questão das verbas vinculadas. Os dinheiros que são arrecadados da receita corrente líquida dos municípios são vinculadas. Minimamente 15% para a saúde, minimamente 25% para a educação, 7% às câmaras de vereadores e 1% no PASEP, e nada mais do que 54% com a folha de pagamento e as contribuições previdenciárias. O senhor é a favor de desvincular, tirar a obrigação vinculada dessa receita, a fim de que o gestor municipal tenha maior liberdade de planejamento e investimento nos seus municípios, de acordo com a sua realidade? Eu sou amplamente favorável que isso aconteça, mesmo porque cada município tem uma particularidade específica. Às vezes, o volume de recursos que é gasto num determinado setor, por conta do que prevê a lei de responsabilidade fiscal, não diz respeito àquela necessidade que o município deseja receber. Então, eu acho que já passou da hora de nós mudarmos esse modelo que está, sob pena de continuarmos vivenciando essa verdadeira falta de recursos e essa verdadeira impossibilidade dos gestores municipais de cumprirem as suas obrigações. Nos últimos 2 anos, o governo federal, através do corte do orçamento da União, já cortou cerca de 10 bilhões do orçamento da saúde. A saúde hoje é uma das grandes demandas da sociedade. O cidadão, ele clama por melhor atendimento à saúde. Como é que os municípios recebem esse corte? Qual o reflexo que isso tem lá no hospital do município, lá no programa de saúde da família do município? Todos nós recebemos com bastante indignação. Nós dissemos há pouco que o modelo tributário que vige aqui no nosso país, ele é equivocado. E na medida em que o governo federal corta recursos fundamentais, recursos que são, assim, imprescindíveis para a realização diária das obrigações que existem no município, nós não podemos verificar essa situação de outra forma, senão com indignação. E ao invés de estimular a economia, ao invés de trabalhar para que a economia volte a crescer, fazendo investimentos, o que o governo federal tem realizado são cortes sucessivos no orçamento que aí está. Além desses cortes, há atraso de repasse, tanto por parte do governo federal quanto do governo estadual, no que diz respeito à saúde aos municípios? Não só na saúde, Baré, mas no setor da educação, no setor social. São diversos programas que são criados e os municípios são obrigados a aderirem a esses programas, e o governo federal e muitas das vezes o governo do estado também não cumpre com a sua contrapartida, que é necessária de ser cumprida permanentemente, para que esses programas funcionem de maneira adequada. Então, os governos municipais se veem obrigados a custear essas despesas sem ter as receitas que são relativas às contrapartidas que deveriam ser direcionadas para cada um deles. O que fazer em rápidas palavras, prefeito? Uma vez que falta recursos, os recursos são diminuídos, houve menos transferência, a inflação subiu, ou seja, o dinheiro que o prefeito tem no ano passado está recebendo menos esse ano e ele consegue comprar muito menos ainda por conta da inflação. O que fazer? O que você está fazendo em Vianópolis para conseguir cumprir essas demandas lá? Qual é o recado que você daria para os nossos colegas prefeitos e prefeitas que estão nos assistindo? Rapidamente, nós temos 1 minuto para o senhor responder. Eu acho que os prefeitos têm que cada vez mais estarem atentos às suas receitas municipais, não prescindirem desses recursos que são significativos e que são imprescindíveis para que nós cumpramos as nossas metas e ter todo o rigor possível na hora de elaborar as suas despesas e os compromissos que são assumidos. Obviamente, todos nós queremos construir um município cada vez melhor, mas devemos observar com muito rigor as limitações que existem dentro das administrações municipais. Nós conversamos agora com o prefeito da cidade de Vianópolis e Siquinã, que também é vice-presidente da Associação Goiana de Municípios. Falamos aqui das dificuldades econômicas do país e o reflexo das administrações públicas municipais. Prefeito em si, foi prazeroso recebê-lo aqui no nosso sala de visita. Muito obrigado
Sua mensagem final ao nosso telespectador. Eu é que agradeço pela oportunidade e aproveito o espaço para cumprimentar a todos da Associação Goiana dos Municípios que se preocupam em produzir um programa que fala de assuntos que dizem interesse à cidadania, que dizem interesse à vida cotidiana das pessoas. E é importante que nós tenhamos um espaço como esse para poder falar de forma muito ampla daquilo que diz respeito à vida de todos nós, cidadãos. Prefeito Irici, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso Sala de Visita. Obrigado a você, nosso telespectador qualificado. Continue conosco. Agora com você, Nádia. Obrigada, Baré. E pode fazer as malas porque tem viagem no próximo bloco. E não esqueça os trajes de banho, porque vamos para Caldas Novas. Voltamos já! Já estamos de volta e vamos direto para Caldas Novas, cidade goiana famosa no mundo inteiro e movimentada o ano todo. Por volta de 1722, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, em busca de ouro, se deparou com as águas quentes daqui. Começava aí a história de Caldas Novas, que fica a 165 quilômetros de Goiânia. Logo na entrada da cidade, nos deparamos com este monumento aqui, que ilustra muito bem o município. Estamos entrando na maior estância hidrotermal do mundo, com fonte de águas cristalinas que podem chegar a 70 graus Celsius. Calor e água quente nem sempre combinam, mas aqui em Caldas Novas, essa combinação dá muito certo e atrai pessoas de todos os lugares numa média impressionante que chega a 3 milhões de turistas por ano. São pessoas encantadas com o fenômeno natural das nascentes de água quente. O sucesso do nosso turismo ele é simplesmente focar no perfil do cliente. Nós já há 4 anos temos focado no público família, produzido então eventos, shows, acomodações, coisas necessárias que fazem com que esse público venha para Caldas Novas. E inicialmente nós começamos o trabalho e já no final de 4 anos, hoje nós temos esse trabalho consolidado. Temos uma excelente ocupação anual e a massa que vem para Caldas Novas é a família. Vamos começar explorando o roteiro das águas quentes. E os parques aquáticos se destacam. São pontos certos para os que visitam a cidade. E o investimento para atrair os turistas é alto. Eu escolhi Caldas Novas por o fato de ter águas termais, né? A cidade tem bastante vinho, a gente gosta e bem tranquila, dá para vir com a família. Nem ontem ficamos à noite até tarde ali no bailinho, conversando, como os outros, bebendo umas caipirinhas. Eu escolhi vir para Caldas Novas por causa das águas quentes, por causa da diversão, por causa do lazer. Eu venho todo ano, já faz aqui 19 anos que eu venho. E eles não querem, não querem outro lugar. Nós estamos aqui no Poço do Cozinha Ovo. O nome veio da história desse lugar, que conta que os visitantes chegavam aqui, colocavam os ovos dentro deste poço, esperavam cerca de 20 minutos até cozinhar para depois comer enquanto ficava por aqui. As águas chegam na temperatura de até 50 graus. E eu estou aqui com o Fábio, que é geólogo, e vai contar para a gente sobre as origens dessas águas termais. As nossas águas termais aqui de Caldas Novas, elas têm sua origem na chuva. São águas de chuva que penetram em regiões altas, como a Serra de Caldas, e atingem profundidades aí de cerca de 1000 metros. Elas são aquecidas pela troca de calor com a crosta terrestre em profundidade. Posteriormente, elas sobem por outras fraturas e hoje são captadas por poços na cidade. E não importa a época do ano, se é temporada ou não. Caldas Novas tem turista o tempo todo. São ônibus e mais ônibus pela cidade. Aqui não se busca só o prazer das águas quentes, mas também as propriedades medicinais destas águas. O Náutico é outro ponto turístico importante aqui da cidade. Além do cenário maravilhoso, os amantes dos esportes náuticos encontram mais uma opção de lazer aqui. Aqui na Praça Central Mestre Orlando, podemos conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores.
construída em 1850, é a construção mais antiga da cidade. À noite o cenário muda completamente. Este calçadão, repleto de bares e restaurantes, fica movimentado. É um dos lugares mais frequentados pelos turistas. A cidade é sede de vários festivais de música, principalmente sertaneja. É mais um atrativo que movimenta a cidade e também a economia. Outra grande atração de Caldas Novas é o ecoturismo. Graças à localização do município, que fica às margens do Lago da Represa de Corumbá e ao lado da Serra de Caldas. O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas apresenta ao turista várias fontes que se transformam em riachos em meio a uma vegetação exuberante. Foi criado com o objetivo de proteger a área de captação da chuva que abastece o lençol termal. Além das trilhas e cachoeiras que o parque possui, os amantes da natureza ainda podem praticar ciclismo, pois a região é cercada de trilhas com paisagens deslumbrantes. O esporte cresceu tanto na cidade que anualmente é realizada uma competição que atrai atletas de todo o país, o Desafio das Águas Quentes de Mountain Bike. Uma cidade que tem excelentes hotéis, uma ótima rede gastronômica e é privilegiada por suas águas termais, pelas águas frias do Lago de Corumbá para a pesca e a prática de esportes náuticos, e ainda temos o privilégio e a sorte de termos o ecoturismo, o turismo verde, o turismo da Serra de Caldas e outras trilhas que estão sendo descobertas na região. A grande quantidade de atrativos turísticos é o diferencial dessa cidade, também chamada de capital das águas quentes. Um passeio revigorante e divertido que não pode faltar nos planos de férias. Caldas Novas é demais, não é mesmo? Se você ainda não conhece, aproveite as dicas da matéria e explore o melhor da cidade. Participe do nosso programa. Mande sua sugestão para o e-mail conheçagoiás@gm-go.org.br. No Instagram é a GM Goiás sem acentos. No YouTube, canal AGM. No Twitter, twitter.com/GM Goiás. E no Facebook você pode curtir a nossa página facebook.com/GM Goiás. E não perca a programação da nossa rádio web, disponível no site agm-go.org.br. Chegamos ao fim, mas sábado que vem tem mais, sempre às 11h30 da manhã, aqui na TV Brasil Central. Esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá!